Salve, salve, querida turma! Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade à unidade 1 que tem como título Organização do Espaço Mundial e seus aspectos políticos, sociais e econômicos, unidade essa que se encontra entre a página 524 a 552 e nós vamos dar continuidade abordando a temática socialismo. Mas professor, o que seria o socialismo? O socialismo é uma forma de organização, é uma forma de estrutura de sistema político que vai organizar a sociedade. Para que a gente possa compreender de maneira que a gente possa criar analogias e comparações, o capitalismo ele é um sistema econômico, em termos gerais, associado à propriedade privada dos meios de produção, à obtenção de lucro, à lei da oferta e da procura, à livre concorrência dos mercados, ao trabalho remunerado e à divisão das classes, proletários, e proprietários, ou seja, o patrão e o empregado. Já o socialismo, em sua teoria, ele surge e sugere, melhor dizendo, o fim da propriedade privada, a divisão de renda, a sociedade mais igualitária, a tomada de poder pelos trabalhadores, o controle econômico pelo Estado e a redistribuição de terras. Então, esses sistemas políticos, ao longo do século XX, foram sistemas políticos que rivalizavam. O sistema socialista baseado na propriedade, onde o Estado ele detém o controle dos meios de produção, e o sistema político capitalista baseado na propriedade privada dos meios de produção. Essa foi a tônica, especialmente na Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas isso é um tema para uma outra aula. Mas é importante a gente compreender que essa base teórica ela tem sustentação nas ideias de Karl Marx e Engels, e tinha como principais objetivos dar protagonismo da economia do trabalhador, do proletariado, abolir a desigualdade social e estipular igualdade salarial para que assim houvesse a extinção das classes. Os países que implantaram o socialismo não fizeram de forma pacífica, mas sim por meio de revoluções que romperam com a organização econômico-social e política vigente. O socialismo foi primeiramente adotado na Rússia com a Revolução de 1917 e mais tarde eclodiram outros movimentos socialistas em alguns países, como a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, e várias guerras civis que resultaram na implantação desse sistema político que teve adesão em algumas sociedades, como no Vietnã e na Coreia do Norte e Angola, entre outros. Então a base teórica é nesses camaradas, Marx e Engels. E quando a gente vai falar de socialismo, a gente vai dar mais um enfoque no socialismo russo. O panorama das disputas geopolíticas do Império Russo nos permite compreender melhor o enfraquecimento do czar Nicolau II. Os russos perderam para o Japão a disputa pela região da Manchúria, na China. Após essa derrota, a participação na Primeira Guerra Mundial reduziu o poder do regime monárquico, ou seja, do czar Nicolau II, e possibilitou a formação de um movimento revolucionário que implantou o socialismo marxista na chamada Revolução de 1917. O levante ocorreu devido à insatisfação da população com um governo czarista que detinha o poder sobre a grande parte das terras cultiváveis e explorava o povo que vivia em sua grande maioria na miséria. Então o socialismo ele teve essa característica. Então ele teve uma base muito consistente na Rússia, Então Stalin, depois da Revolução de Lenin e todo esse movimento, a Revolução tomou várias medidas para transformar a sociedade russa e derrubar o regime monárquico, em direção ao socialismo. Entre elas, destacam o fim da propriedade da terra para realizar a reforma agrária, com a distribuição de terras, aos camponeses, os títulos de nobreza que caracterizaram
a monarquia czarista foram abolidos, assim como estatizados, ou seja, o Estado, né, ele vai deter os principais setores da economia, com a desapropriação de indústrias, de bancos, de grandes estabelecimentos comerciais, né? Então, esse novo sistema político e econômico, ele provocou uma guerra civil que durou 4 anos. O governo de Lenin derrotou os contra-revolucionários, né, formado pelos representantes da nobreza, pelos militares, pela burguesia comercial, financeira e industrial, pelos exércitos dos países contrários ao socialismo e pelos grupos nacionalistas que faziam parte de etnias unificadas à força durante a expansão imperialista czarista de russos, né? Então a gente percebe que após a morte de Lenin em 24, o poder ele foi disputado entre Joseph Stalin e Trotsky, né? E Trotsky. Saiu vencedor o primeiro, no caso Stalin, que aos poucos promoveu transformações políticas e econômicas por meio de forte centralização e acentuado autoritarismo. Então Stalin ele estatizou e planificou a economia, ou seja, o Estado ele detém controle dos meios de produção, ao instituir os planos quinquenais, né, de 5 em 5 anos, que priorizavam o desenvolvimento do setor industrial, como a indústria petrolífera, aeronáutica e de energia, siderúrgica e de máquina, entre outros, deixando em segundo plano os setores de consumo. A gente percebe que esse movimento adotado por Stalin, ele foi extremamente danoso à própria manutenção do sistema político, né? No mundo socialista, a produção dos bens de consumo, né, como eletrodoméstico, entre outros, era insatisfatória, pois a população não dispunha de moeda suficiente e muitas das vezes esses setores considerados secundários caracterizavam-se pelo atraso tecnológico, pelos equipamentos que não funcionavam. O país era obrigado a importar alimentos, porque a produção agrícola era deficiente. Todas essas decisões eram centralizadas e tomadas pelos burocratas do Partido Comunista, sem consulta popular. O colapso do socialismo, ele começa a delinear-se após a Segunda Guerra Mundial, quando vários países capitalistas diversificavam a sua produção industrial com a introdução de avançadas tecnologias e com melhoria na qualidade dos produtos no mercado internacional, enquanto nos países de economia planificada, ou seja, países onde o Estado detém controle dos meios de produção, a produção industrial caracterizava-se pelo atraso tecnológico e pela baixa qualidade de produtividade dos bens de consumo. Apesar do socialismo defender a igualdade social, o que se viu na prática foi a formação de classes dos burocratas que desfrutavam de muitos privilégios, como altos cargos políticos e acesso a bens de consumo de que a maioria da população não dispunha, né? O declínio do socialismo na Rússia, ele por volta de 1970, os países socialistas, né, da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, passaram a viver séria crise econômica em razão da baixa produção industrial, com o sucateamento de vários setores e a falta de matérias-primas e de alimentos provocados pela insuficiente produção agrícola. Então, Mikhail Gorbachev, essa figura ilustre, né? A chegada de Mikhail Gorbachev ao poder na direção do Partido Comunista da União Soviética, em 1985, levou à adoção de novas políticas, na tentativa de superar a estagnação econômica. Então, Gorbachev ele vai propor várias medidas, dentre elas o que ele chama de glasnost e perestroika. A primeira delas foi a implantação da glasnost, que é a transparência política, que promoveu maior liberdade de expressão para a sociedade, redução dos gastos públicos e acordos de desarmamentos que culminaram em acordos de paz com os Estados Unidos. Na política, o Partido Comunista deixa de ser o único partido, né, existente, e o país adotou o pluripartidarismo, formação de novos partidos. A segunda política foi a perestroika, ou seja, a reestruturação econômica com a introdução de mecanismos de mercado, né? Preços são regulados pela lei da oferta e da procura, cortes de subsídios, ou seja, de apoios do Estado, de investimento do Estado,
para a produção e maior liberdade para as empresas, além da abertura ao capital internacional, como a entrada da rede de lanchonetes de fast food, como McDonald's, entre outros. A União Soviética acabou com o apoio financeiro aos países que adotavam o socialismo, né? A política de reformística de Gorbachev ela sofreu forte oposição da ala conservadora do Partido Comunista, que desejava manter o sistema. Por outro lado, a ala reformista lutava pela aceleração das mudanças da União Soviética. Então, queridos, hoje nós analisamos um pouco o que foi o socialismo, né, e o esforço de alguns países em querer implantar. Eu espero poder ter ajudado no entendimento da nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até uma próxima.